Existem coisas no livro do Apocalipse que vão te chocar. A Bíblia nos conta sobre o verdadeiro Apocalipse, uma montanha ardente lançada ao mar, um poço sem fundo sendo aberto e liberando as criaturas mais nojentas e demoníacas que você poderia imaginar. Um exército de gafanhotos semelhantes a humanos que caçam qualquer um sem o selo de Deus em suas testas. E você já ouviu falar dos anjos caídos, certo? Bem, existem 4 anjos demoníacos que são liberados para causar devastação na Terra. Após assistir a este vídeo, você terá que olhar atentamente para a sua vida e sua relação com Deus, porque o que está vindo para esta terra é assustador se você não estiver em Jesus Cristo. Esta é uma explicação bíblica dos 7 julgamentos das trombetas de Deus no livro do Apocalipse. As 7 trombetas. Você já se deparou com um trecho da Escritura na Bíblia que fez você parar e pensar: isso é real? Agora, claro, a Bíblia é real e toda a Escritura é inerrante. E com isso dito, gostaria de explorar os 7 julgamentos das trombetas de Deus que são descritos no livro do Apocalipse. Agora, para contextualizar, esses 7 julgamentos das trombetas ocorrerão durante o período da tribulação, após o arrebatamento da igreja. Aqui está um breve resumo de cada julgamento. A primeira trombeta, segundo a Bíblia, granizo e fogo misturados com sangue são lançados à terra, causando destruição da vegetação e árvores. 1/3 das árvores do mundo é queimado nesta praga e toda a grama é consumida. Para a segunda trombeta, uma grande montanha ardente é lançada ao mar, resultando na morte de 1/3 das criaturas marinhas e na destruição de navios. 1/3 do mar se transforma em sangue, 1/3 dos navios afunda, 1/3 da vida oceânica morre. A terceira trombeta verá uma grande estrela caindo do céu, e ela envenena 1/3 dos rios e fontes, causando a morte de muitos. Esta estrela recebe o nome de Absinto. Para a quarta trombeta, a terra verá 1/3 do sol, da lua e das estrelas sendo atingidos, resultando em 1/3 do dia e da noite sendo escurecido. As quinta, sexta e sétima trombetas são referidas como os 3 ais. Para a quinta trombeta, algo verdadeiramente aterrorizante é desencadeado. Segundo a Bíblia, um poço sem fundo é aberto, liberando gafanhotos demoníacos que atormentam aquelas pessoas que não tinham o selo de Deus em suas testas. A sexta trombeta será a introdução de 4 mercenários diabólicos. 4 anjos são liberados para matar 1/3 da humanidade com um exército de 200 milhões de cavaleiros, resultando em grande devastação e morte. Agora, a sétima e última trombeta anuncia a vinda do reino de Deus e o julgamento das nações. A Bíblia, em Apocalipse 11, verso 19, diz: então, o templo de Deus que está no céu foi aberto, e dentro do seu templo foi vista a arca da sua aliança. E vieram relâmpagos, ruídos, trovoadas, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. Agora, por um momento, gostaria de focar em Apocalipse capítulo 9 e a quinta trombeta. Segundo este trecho, uma estrela cai do céu e desbloqueia o poço sem fundo, liberando uma enorme nuvem de fumaça que bloqueia o sol e polui o ar. Imagine acordar um dia e descobrir que a luz do sol e o ar se tornaram escuros por causa da fumaça saindo de um poço sem fundo. Apenas imagine o caos. O sol é mal visível, lançando tudo em um tom sombrio. O pânico se instala à medida que as pessoas percebem que isso não é apenas um fenômeno meteorológico temporário, mas um evento catastrófico. E eu acho que todos estariam perguntando: o que há naquele poço sem fundo? Bem, a resposta é que haverá gafanhotos demoníacos liberados na terra. A descrição desses gafanhotos é quase surreal em sua vividez. Eles têm a aparência de cavalos blindados, com coroas de ouro e faces humanas, mas seus cabelos são como os de mulheres e seus dentes são como os de leões. O som de suas asas é como o barulho de um exército em marcha, e suas caudas são como escorpiões, com ferrões que infligem uma dor insuportável.
uma imagem aterrorizante que causaria medo no coração de qualquer um que a visse. Então, por que estou te contando isso? Bem, eu te conto tudo isso porque você tem uma escolha a fazer. Lucas 21, verso 36 diz: Estejam sempre atentos e orem para que possam escapar de tudo o que está prestes a acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. A Bíblia nos diz para ficarmos alertas o tempo todo. Quando o Senhor retornar por sua igreja, Ele voltará para aqueles que estão vivendo fielmente para Ele. Tudo acontecerá num piscar de olhos. Você está alerta? Você está sempre vigilante? Você está verdadeiramente seguindo a Cristo? O significado do Apocalipse. Agora gostaria de explorar o significado de Apocalipse 12, verso 12, que afirma: Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que seu tempo é curto. Deste versículo, podemos estabelecer que o diabo está nesta terra, porque a Bíblia diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês. Deste versículo, também podemos estabelecer que o diabo está irado. De fato, a Bíblia diz que Satanás está cheio de fúria, porque seu tempo é curto. E se seu tempo é curto, bem, isso significa que o tempo está mais próximo quando se trata do retorno de Jesus Cristo. De fato, se você parar para realmente estudar e entender o que Apocalipse 12, verso 12 está dizendo, você entenderá a razão pela qual o pecado e o mal estão tão desenfreados em nosso mundo agora. O livro do Apocalipse é cheio de imagens e simbolismos, e este versículo não é exceção. Fala de uma grande guerra no céu, onde o dragão, também conhecido como o diabo, e seus anjos lutaram contra Miguel e seus anjos. Satanás e seus seguidores foram derrotados e lançados à terra, onde ele está cheio de fúria e busca causar caos e destruição. A ilustração que quero usar para explicar essa passagem é a de um leão enjaulado. Imagine um leão em um zoológico, andando de um lado para o outro em sua jaula. O leão é poderoso e perigoso, mas está confinado a um pequeno espaço. As barras da jaula impedem o leão de causar dano àqueles fora da jaula. Agora imagine que a porta da jaula é subitamente aberta e o leão é solto. O leão está cheio de fúria e corre desenfreado, atacando tudo em seu caminho. Isso é semelhante ao que está acontecendo com Satanás. Ele estava outrora confinado ao reino espiritual, mas foi liberado para vagar pela terra. Cheio de fúria, ele busca atacar e destruir tudo em seu caminho. A Bíblia, em 1 Pedro 5, verso 8, nos adverte para sermos sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas por que Satanás está tão determinado a causar destruição? A resposta está em sua rebelião contra Deus. Satanás, outrora um anjo de Deus, rebelou-se e foi expulso do céu. Desde então, ele tem travado guerra contra Deus e seu povo, buscando levar tantas almas quanto possível para longe da verdade. É por isso que o pecado e o mal são tão desenfreados neste mundo. Satanás está ativamente trabalhando para levar as pessoas à tentação e ao pecado, esperando afastá-las de Deus e levá-las para a condenação eterna. Mas não devemos ter medo, pois Jesus já derrotou Satanás na cruz. Apocalipse 12, verso 12, nos lembra que o pecado e o mal são desenfreados neste mundo por causa da rebelião de Satanás contra Deus. Como cristãos, podemos nos confortar com o fato de que Jesus já venceu a vitória sobre Satanás e, por meio dele, temos o poder de resistir à tentação e superar o mal. Vamos colocar nossa fé em Jesus e permanecer firmes contra os esquemas do diabo, sabendo que nossa recompensa eterna está segura em Cristo. Todos nós temos uma escolha a fazer dia após dia. Não há necessidade de nós, como filhos de Deus, vivermos com medo sobre o futuro. A Bíblia nos diz em Atos 2, verso 17 que, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão sonhos.
Tito 2, verso 13, fala de aguardar a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas temos uma bendita esperança. O retorno do nosso Senhor Jesus Cristo é a bendita esperança que temos como seus filhos. Então não fiquem desanimados ou desencorajados pelos eventos deste mundo, mas sim, mantenham seus olhos em Jesus. Foquem em Jesus Cristo. Você e eu, como crentes, precisamos garantir que nosso foco esteja apenas em Jesus Cristo. Devemos focar naquele que é o caminho, a verdade e a vida. E esse é Jesus Cristo que explicitamente disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos garantir que não sejamos encontrados entre aqueles mencionados em Mateus 7, verso 22, onde muitos dirão a Jesus naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Os sábios entre nós estarão atentos, vendo os sinais dos tempos, porque estudam a palavra de Deus, mas os insensatos adormecerão, perdendo os sinais por falta de conhecimento. Orem por sabedoria, santos de Deus. Devemos ser sábios nestes tempos em que vivemos, cheios do Espírito e guiados pelo Espírito, preparando nossas vidas e mantendo-nos prontos, esperando pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumprir sua promessa. A Bíblia nos diz em João 14, versos 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma boa notícia que Deus vai pôr fim a esta maldade e nos restaurar as nossas moradas celestiais. No entanto, até que esse dia chegue, o Senhor nos forneceu sinais de aviso de que o tempo está próximo. Ele nos deu sinais claros de que devemos saber que o fim está próximo. A Bíblia nos diz que surgirão pessoas alegando ser o Cristo ou ser o Messias, mas nos adverte para não ouvirmos. Então, em vez de focar seu tempo e energia numa lista de verificação de todos os sinais dos tempos, encorajo você a focar seu tempo e energia em buscar a Deus. Esse deve ser nosso único foco: conhecer Jesus Cristo, orar e conhecê-lo mais. A Bíblia está nos chamando para despertar. O Senhor quer que despertemos para o fato de que existe um céu e um inferno, existe um dia de julgamento. O céu, pelo que li sobre ele, parece ser o lugar melhor, sem mais lágrimas, sem mais tristeza, apenas alegria, apenas paz. Estar na presença do Senhor por toda a eternidade, longe das doenças e desastres deste mundo, terminado com desastres naturais e devastação. Encorajo você a focar seu tempo em ter um relacionamento correto com Jesus Cristo, para que quando estivermos diante dele, possamos ouvir as palavras: bem feito, servo bom e fiel. Diante da vastidão e profundidade dessas revelações, somos convidados a uma reflexão que transcende os limites do conhecimento humano e adentra o domínio do espiritual, onde as verdades eternas moldam nossa existência e destino. A narrativa bíblica do Apocalipse, com seus símbolos e premonições, não é meramente uma coleção de profecias aterrorizantes, mas um chamado ao despertar da consciência, um convite à introspecção e à transformação espiritual. Estamos, cada um de nós, em uma encruzilhada de escolhas, onde cada decisão tomada ecoa na eternidade. A presença de adversidades espirituais, como detalhado nas Escrituras, revela não somente a luta contínua entre o bem e o mal, mas também o poder da escolha humana em alinhar-se com a luz divina ou vagar nas sombras da desolação. A existência de Satanás e suas maquinações é um lembrete pungente da urgência em escolhermos nosso caminho com sabedoria, reconhecendo que estamos imersos em uma batalha espiritual cujas consequências são eternas. O chamado ao arrependimento em Cristo, portanto, é um convite à redenção, à renovação do espírito e ao retorno ao amor incondicional que Deus tem por cada um de seus filhos.
Jesus Cristo, através de seu sacrifício e ressurreição, já pavimentou o caminho para a nossa salvação, derrotando as forças do mal e oferecendo-nos a chave para a liberdade espiritual. Mas, para atravessarmos essa porta, é necessário que deixemos para trás o peso do pecado e da iniquidade, abraçando a luz de sua verdade e amor. Estamos verdadeiramente seguindo os passos de Cristo? Nossa vida reflete o amor, a compaixão e a justiça que ele ensinou? A resposta a essas perguntas nos guiará através das trevas deste mundo, iluminando nosso caminho com a esperança de uma nova vida em Cristo. Assim, o chamado ao arrependimento é mais do que uma renúncia ao pecado. É um convite para embarcarmos em uma jornada transformadora de reencontro com nossa essência divina, uma oportunidade de vivermos uma vida plena de significado, propósito e paz. Em Jesus Cristo, encontramos a promessa de renovação, a garantia de que, independentemente das tribulações deste mundo, nossa esperança permanece inabalável, ancorada na certeza de sua graça e misericórdia. Que este seja o momento de nossa virada, o instante em que escolhemos conscientemente caminhar em direção à luz divina, reconhecendo em Cristo o caminho, a verdade e a vida. Que nosso arrependimento seja sincero e nossa fé inabalável, pois ao fazermos essa escolha, não somente transformamos nossas próprias vidas, mas também influenciamos o mundo ao nosso redor com a força transformadora do amor divino. Queridos irmãos, estamos vivendo no meio de uma geração perversa, torta, imoral, desonesta e não confiável. Você precisa ser salvo disso. Você precisa sair disso. Você precisa ser mudado. Você precisa ser diferente. Hoje, se você nunca virou as costas para este mundo ímpio e esta geração ímpia, você nunca saiu e fez um compromisso com Jesus. Quero dar a você uma oportunidade para fazer isso. Não caia na armadilha do diabo. Salve-se desta geração perversa. Eu sei que há aqueles que precisam fazer isso. Não vamos esperar. Esta pode ser sua última oportunidade. Você quer escapar da ira de Deus, dos julgamentos que estão caindo sobre uma nação que rejeita a Cristo? Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.